e última mesa. A palestra O Dirigente Municipal de Educação e a Gestão da Rede ou do Sistema Municipal de Ensino. Quem coordena, tá certo? Não. Vivian, você me deu o papel errado. Achei, gente, achei. Era só questão de virar mais uma página. É só esperar o que vem adiante, né, gente? Só esperar que venham outras coisas do futuro. É uma mesa redonda, o dirigente municipal de educação, no processo de construção do CONAI em 2014 e do PNE. Coordenadora Márcia Adriana de Carvalho, secretária de comunicação da Undime. Por favor, Márcia. E os oradores, Francisco das Chagas Fernandes, secretário executivo adjunto do MEC, coordenador geral do Fórum Nacional de Educação. Por favor, Francisco. Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E Célia Maria Vilela Tavares, presidenta da Undime, região Sudeste. Tomem seus lugares, vão ao debate. Boa noite a todas e a todos. Vamos, então, para a nossa tarefa aqui de coordenação dessa última mesa, e que é uma mesa extremamente importante para a gente, no papel que a gente está desempenhando nesse momento em relação à CONAI 2014 e a aprovação do Plano Nacional de Educação. É importante deixar registrado que a Undime tem tido um papel fundamental na mobilização e divulgação de todos os processos de conferência que nós temos vivido nos últimos anos. Tivemos um papel fundamental na mobilização e na divulgação e também na sistematização da CONAI 2010 e agora, de novo, nesse desafio para a mobilização, divulgação e realização das etapas municipais, intermunicipais, estaduais e a nacional agora para 2014. Estamos aqui com membros do Fórum Nacional de Educação, inclusive o coordenador, a representação da sociedade civil através da campanha e também dos dirigentes através da professora Célia. Nós vamos dividir o tempo de fala aqui. Teremos como o primeiro conferencista aqui da noite o professor Francisco das Chagas Fernandes, que é licenciado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já exerceu a função de diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, foi conselheiro nacional do Fundef, foi conselheiro do Fundef no estado do Ceará, foi diretor do departamento do Fundef no MEC, foi secretário de Educação Infantil e do Ensino Fundamental no MEC, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, secretário de Educação Básica. Atualmente ele é secretário executivo adjunto do MEC, coordenador da Conferência Nacional de Educação Básica, CONEB, que já aconteceu, coordenador da Conferência Nacional de Educação da CONAI em 2010 e hoje é o coordenador do Fórum Nacional de Educação. Então, com a palavra, Francisco das Chagas. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os companheiros aqui da mesa, todos os membros do Fórum Nacional de Educação, Daniel Cara, representando a campanha, a professora Célia, que é membro titular do Fórum pela Undime, e a suplente também está aqui. Ela esqueceu de dizer, a suplente da Undime, a Márcia, está aqui. Quero agradecer o convite da direção da Undime, em nome da professora Cleusa, agradecer a todos os dirigentes municipais de educação por essa parceria que nós temos tido durante esses anos. Eu cheguei aqui agora à tarde e encontrei alguns lá de 2004 que voltaram agora, outros que são novos, outros que continuaram na gestão.
Fico olhando aqui para a professora Justina, que estava lá em 2004, 2007 e agora voltou, secretária municipal de Natal, está aqui novamente. Professora Pilar, que está aqui na frente também. Bom, pessoal, eu acho que todos vocês, de uma maneira ou de outra, estão inseridos já na discussão e na organização da Conferência Nacional de Educação, por conta da etapa municipal, não é isso? Espero que todos vocês tenham recebido o kit da conferência, aquilo que o fórum já conseguiu preparar. Na realidade, eu quero estruturar minha fala em basicamente 4 momentos. O primeiro, um pouco rapidamente da estrutura da conferência, né? O segundo momento, aliás, o primeiro momento eu queria falar um pouco do fórum e da conferência, da CONAI em si. Depois, falar um pouco da estrutura da conferência. No terceiro momento, falar do conteúdo, um pouco do que nós queremos discutir nessa conferência. E, por último, uma palavrinha sobre o Plano Nacional da Educação. Ok? Então, sobre o fórum e a conferência. Primeiro, nós podemos acreditar que o fórum e a conferência é uma conquista nossa. Essa é a primeira questão. Foram anos de muitas lutas para que nós tivéssemos um Fórum Nacional da Educação democrático, plural, que representasse a sociedade civil e o poder público. E quando nós fizemos a Conferência Nacional da Educação Básica em 2008, a Conferência Nacional da Educação Básica discutiu e aprovou que era necessário fazer uma Conferência Nacional da Educação. E essa Conferência Nacional da Educação, ela deliberou que deveria ter um Fórum Nacional da Educação. E nós conquistamos o fórum com uma portaria ministerial, uma portaria do ministro da Educação. Hoje, o fórum está na lei do Plano Nacional da Educação. Ou seja, se nós conquistarmos o plano com a ideia do plano ser o articulador do sistema, nós vamos ter o fórum como um dos órgãos desse sistema. A segunda conquista é a própria conferência. Foram anos e anos que nós lutávamos para que nós pudéssemos ter uma conferência do Estado brasileiro, uma conferência de educação do Estado brasileiro. Ou seja, que nós pudéssemos colocar no mesmo espaço a sociedade civil e o poder público, mas que nós pudéssemos botar no mesmo espaço os 4 segmentos da educação brasileira: os pais, os estudantes, os profissionais e os gestores. Pois bem, por que eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma conquista com o Fórum Nacional da Educação, que se desdobra nos fóruns estaduais e municipais, e na Conferência Nacional da Educação, que se desdobra nas conferências municipais e estaduais? Porque essa conquista nós estamos exercendo. Por que nós estamos exercendo? Porque nós estamos fazendo a segunda conferência. Então, enquanto o setor da saúde já fez 14 conferências, e a partir da 8ª, as conferências estão dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, nós estamos fazendo a segunda conferência, uma conquista, mas estamos construindo essa conferência dentro daquilo que nós queremos, que é o Sistema Nacional Articulado de Educação. Então, é uma construção, é uma conquista e, ao mesmo tempo, uma construção que nós estamos fazendo. E essa construção é uma construção que tem todos os segmentos que eu falei aqui para vocês, os 4 segmentos, mas tem essa força das entidades, tanto as entidades que representam a sociedade civil, como as entidades que representam os governos, tanto a União, tanto o governo federal, como os governos estaduais e municipais. Então, o Fórum Nacional da Educação e a Conferência Nacional da Educação são 2 órgãos
que nós estamos construindo como órgãos do Estado brasileiro e que eles se desdobram nos fóruns e nas conferências estaduais e municipais. É claro que o Fórum Nacional não determinou, e nem a própria lei no Plano Nacional de Educação está dizendo que todos os municípios têm um prazo para fazer o seu fórum municipal. Não. Nós não queremos que o fórum seja um órgão burocrático, ou seja, um órgão que tem que existir por existir. Não, nós queremos que o fórum seja algo construído, com força, com mobilização, como é o Fórum Nacional, como tem sido a construção dos fóruns estaduais, como tem sido a construção de muitos fóruns municipais. Todo dia nós recebemos notícias de fóruns que estão sendo constituídos nos municípios. Nós não determinamos que tem que ter o fórum. Agora, nós colocamos que, para essa construção de um órgão do Estado brasileiro, democrático, plural, é muito importante nós termos o Fórum Nacional, os fóruns estaduais e os fóruns municipais. Então, eu queria falar um pouco da importância que nós temos, né, no Fórum Nacional, dado para a construção desses dois órgãos do Estado brasileiro. Segundo ponto que eu quero colocar é a questão da estrutura da Conferência Nacional de Educação. Primeiro, nós iniciamos essa discussão ainda o ano passado, no primeiro semestre, e nós fizemos uma boa discussão com a Undime. E por que com a Undime? Porque a primeira etapa da Conferência Nacional, em tese, é uma responsabilidade do Fórum Estadual, porque é o Fórum Estadual que coordena o processo, mas é uma responsabilidade muito forte dos dirigentes municipais. E por que nós fizemos uma discussão importante com a Undime? Porque estava começando uma nova gestão, né, dos dirigentes municipais, né, em 2013, né, começando uma nova gestão. Então, era importante que nós ouvíssemos a Undime e a Undime pudesse dizer qual a perspectiva que a Undime tinha na construção de um calendário que incluiria no primeiro semestre as conferências municipais ou intermunicipais, isso é o Fórum Estadual que define, e no segundo semestre as conferências estaduais. Portanto, e aí o Fórum Nacional indicou que no primeiro semestre seriam as conferências municipais ou intermunicipais e no segundo semestre as conferências estaduais. Mas claro que essa discussão passa pelo Fórum Estadual. O Fórum Estadual, fazendo a avaliação, está desenvolvendo o calendário da melhor maneira possível. Por exemplo, tem estado que já está terminando as conferências intermunicipais, né? Daqui a 2 semanas termina. Tem estado que programou que não deu para fazer em maio, que vai fazer em junho. Tem estado que está entrando em julho. O importante é o quê? É o Fórum Estadual ter o seu tempo para, terminando as etapas municipais ou intermunicipais, ter o tempo de preparar a estadual. E depois de preparar a estadual, as propostas que são aprovadas nas conferências estaduais chegarem para a Conferência Nacional. Só que esse chegar não é a Conferência Nacional em fevereiro de 2014 e as propostas chegam em janeiro, porque aí não dá para preparar o documento base. Porque esse documento que vocês têm aí, que é o documento referência, ele vai se transformar num outro documento depois das conferências estaduais, as 27 conferências. Então, o que nós pedimos é o seguinte, que o Fórum Estadual esteja atento para os prazos que é para ele, que é para o Fórum. Por quê? Porque ele precisa ter um tempo entre as conferências, a etapa municipal ou intermunicipal e a conferência estadual. E da conferência estadual para a Conferência Nacional. Porque senão o Fórum Nacional não vai receber as propostas em tempo de colocar no sistema. Aliás, não é nem o Fórum Nacional que vai colocar no sistema. Existe o sistema de evento, quem vai colocar as propostas
no sistema vão ser os fóruns estaduais. Eles vão pegar as propostas aprovadas no estado da Bahia, no estado de São Paulo, e vai inserir no sistema e vai gerar com isso o documento base para a Conferência Nacional. Então, nós temos esse calendário. É importante, eu sei que tem dirigente municipal, aliás, tem estados que é um DIME que está coordenando o processo e fica preocupado com o tempo e etc, etc. Mas é um calendário que eu acho que dá para ser cumprido. O segundo ponto em relação a essa questão da estrutura, que muitas vezes as pessoas perguntam se o Ministério da Educação está bancando toda a conferência. O Ministério da Educação está bancando a Conferência Nacional toda a Conferência Nacional, a responsabilidade é do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação disponibilizou para os fóruns estaduais uma quantia para ajudar a organizar as conferências, as etapas municipais e a etapa nacional. O Ministério da Educação não está garantindo toda a estrutura das conferências intermunicipais e das conferências estaduais. É uma ajuda que o Ministério da Educação disponibilizou, como fez na outra conferência em 2010. E sobre a questão de participação dos delegados, nós aumentamos esse ano o número de delegados. O Fórum Nacional aumentou o número de delegados em 20%, então a conferência, os 4 segmentos, pais, estudantes, profissionais e gestores da educação pública e da educação privada, terão em torno de 2.500 delegados e terão mais em torno de 700 delegados, que são os delegados dos setores, os delegados dos movimentos sociais, que o Fórum Nacional está garantindo vaga para poder você ter representação social da educação representativa na Conferência Nacional. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês dão vagas para os indígenas? Eles podem ser pais, estudantes, profissionais, gestores. E a gente diz, podem. Claro que os indígenas podem sair delegados como estudantes, como pais, como gestores. Mas também pode não sair, né? Pode a gente chegar na Conferência Nacional com 2.500 delegados e não chegar indígenas. Não chegar a representação do movimento negro. Não chegar a representação da campanha. Não chegar a representação de vários outros setores que discutem a educação em nosso país. E esse é um pacto que nós fizemos desde o início para poder ter a conferência, porque senão também não poderíamos não ter a conferência. O terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é sobre o conteúdo da conferência, né? O documento referência que vocês têm. Não sei se vocês todos já perceberam, já olharam, já até discutiram, que o tema da conferência desse ano, de 2014 é muito parecido com o tema da conferência de 2010, não é isso? Em 2010, o tema da conferência era o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional Articulado de Educação, Plano Nacional de Educação. Ok. Esse ano o que é que nós fizemos? Nós meio que invertemos. Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação com participação popular e regime federativo. Ora, o que é que nós estamos querendo fazer? Por que nós estamos querendo fazer essa discussão? Por duas razões muito fortes para a educação brasileira. Primeiro, o Plano Nacional de Educação, que agora está na Constituição por conta da Emenda 59, a Emenda 59 hoje, ela não está mais tão conhecida por conta da DRU, ou seja, porque nós acabamos com a DRU. Hoje ela está mais conhecida para nós gestores por conta da obrigatoriedade até 2016, os 4 aos 17 anos. Pois é, naquela emenda, o Plano Nacional de Educação passou a ser constitucional e, ao mesmo tempo, a Constituição brasileira diz que o Plano Nacional de Educação deve ser o articulador do Sistema Nacional de Educação. Ora, se a Constituição diz isso, e se nós queremos isso, reivindicamos isso,
Nós queremos que as metas do Plano Nacional da Educação, desdobrada nos planos estaduais e municipais, se transforme no articulador do sistema, ou seja, fazer com que o Sistema Nacional da Educação se organize, como diz o artigo 23, né, regime de cooperação e colaboração entre a União, os estados e municípios. Esse é o segundo ponto forte do tema da conferência. Ou seja, o primeiro, garantir a constitucionalidade, fazer com que a Constituição que nós lutamos para que isso... Nós não estamos falando aqui de qualquer coisa, né, pessoal? Em 2008, em 88, quando nós discutíamos a Constituição, nós queríamos inserir naquele momento, como capítulo da Constituição Brasileira para a Educação, Sistema Nacional de Educação. E não ganhamos, e não levamos, perdemos. Não foi escrito em nenhum lugar da Constituição Sistema Nacional de Educação. Nós conquistamos com a emenda 59. Está escrito na Constituição Brasileira que o Plano Nacional de Educação, ele é constitucional e ele é o articulador do Sistema Nacional de Educação. Portanto, nós tivemos duas conquistas, o plano dentro da Constituição e o sistema que nós não tínhamos conseguido colocar na Constituição durante todos esses anos, e principalmente lá em 88, quando nós discutimos a Constituição Brasileira e o capítulo da educação. Então, o tema da conferência faz um chamado para que nós possamos discutir esse tema com profundidade, e eu acho que, sinceramente, eu estou na gestão e assumi com aquela tarefa de construir o Fundeb e etc., aquela luta toda que nós tivemos, e para mim o que mais me ensinou na construção do Fundeb, quando eu era secretário de Educação Básica, foi que um dos problemas sérios nossos na educação é o regime de cooperação e colaboração. E muitas vezes eu digo isso e fico pensando, como é que isso se traduz na escola? É meio até difícil, né? Chegar a esse tema assim na escola, por quê? Porque não é um tema do chão da escola. Mas na hora que você discute o transporte escolar, na hora que você discute currículo, aí você pode muito bem chegar à conclusão que se você tivesse um sistema nacional de educação com regime de colaboração e cooperação, a discussão sobre currículo, sobre transporte escolar, sobre alimentação escolar, talvez fosse muito mais fácil para nós que fazemos a educação em nosso país. Isso eu estou falando a educação básica, mas em relação à educação superior e profissional, é a mesma. Como é que nós fazemos para que o sistema federal, que cuida das universidades e das universidades federais, por exemplo, e os institutos federais, se articulam, né, em regime de cooperação e colaboração com os entes federados, com os estados, com os municípios? O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, por exemplo, a meta de alfabetizar, a meta de colocar 50% das crianças em creche de 0 a 3 em 10 anos. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, não, mas essa é uma meta responsabilidade exclusiva dos municípios. E eu tento discordar com o seguinte argumento. Está certo que a LDB diz que a responsabilidade da educação infantil é do município. Ok. Agora, vamos para o artigo 23, que diz que você deve desenvolver a educação em regime de colaboração e cooperação. Então, se é assim, por que a União, que os estados não têm colaboração junto com os municípios e cooperação para fazer com que nós possamos cumprir a meta que está colocada hoje no Plano Nacional de Educação? Então, o regime de cooperação faz com que os 3 entes federados cumpram aquilo que está na Constituição Brasileira: desenvolver a educação em regime de cooperação e colaboração. Portanto, o tema da conferência se desdobra em 7 grandes eixos. Como vocês viram aí, nós tentamos abordar todos os temas da educação nos 7 eixos que estão distribuídos, depois eu acho que os companheiros aqui vão colocar. E por último, fechando aqui os 20 minutos, o Plano Nacional de Educação. Pessoal, eu
eu acho que eu e os companheiros do fórum muitas vezes são indagados o seguinte: por que nós vamos fazer uma conferência nacional da educação se o Plano Nacional da Educação não foi aprovado? Aí eu vou e também tento argumentar que é o seguinte: nós estamos construindo uma conferência que não deve ficar à mercê da conjuntura. A conferência deve existir de 4 em 4 anos, como foi aprovada na conferência de 2010, para conferir a educação brasileira. Conferência significa conferir. Se por acaso tem um ponto da educação brasileira, que é o Plano Nacional da Educação, e ele não está aprovado, e não estiver aprovado, isso não é motivo para não ter a conferência, porque do contrário nós não faríamos conferência. Nós íamos sempre esperar pela conjuntura, então nós não podemos vincular a conferência à conjuntura. E finalizando, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: para mim, eu estava olhando a apresentação aqui sobre gestão e etc. Eu acho, pessoal, que nós acumulamos durante os anos uma boa experiência e uma cultura de fazer planejamento de governo. Nós planejamos os nossos governos municipais, estaduais e nacional. Planejamos as ações. Planejamos nos sindicatos, planejamos nas entidades e etc. Mas nós não adquirimos ainda a cultura de Plano Nacional de Educação de Estado. Quando nós estamos falando em Plano Nacional de Educação, nós estamos falando de um plano de Estado, nós estamos falando de um plano para o governo. Nós estamos falando de metas e estratégias para o Estado brasileiro, que os governos vão criar os seus planejamentos para garantir que aquele plano seja executado. Portanto, eu acho que é por um dos motivos que hoje o Plano Nacional da Educação está há 2 anos e 4 meses no Congresso, que ele não está aprovado. Por quê? Porque se nós, quando eu digo nós, não é culpa nossa, que nós, a sociedade brasileira, a educação, tivesse a cultura de que tem que ter um plano nacional de educação para nós sabermos quais são os rumos da educação para os próximos 10 anos, os próprios deputados e senadores se apressavam em fazer com que o plano fosse aprovado o mais rápido possível. E a posição do Fórum tem sido o seguinte: nós precisamos ter um plano nacional de educação aprovado em nosso país para poder ele se desdobrar nos planos estaduais e nos planos municipais e você saber quais são as metas e estratégias do Plano Nacional para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada ao Chagas. E de imediato já vou passar a palavra para o Daniel Cara, expor então esses 2 desafios que nós temos pela frente aí, que é a aprovação do Plano Nacional e a realização da CONAI 2014. O Daniel, parceiro aí de longas lutas, é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde junho de 2006. É cientista social e mestre em ciência política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É membro titular do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação desde maio de 2010, sendo diretor-geral da CLAD Brasil. Foi membro titular das Comissões Organizadoras Nacionais da CONEB, em 2007 e 2008, e da CONAI, de 2008 a 2010. Na CONEB, coordenou o eixo Construção do Regime de Colaboração entre os Sistemas de Ensino, tendo como um dos instrumentos o financiamento da educação. E na CONAI 2010, coordenou o eixo Financiamento e Controle Social da Educação. Foi membro titular e vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, CONJUV, entre agosto de 2005 e dezembro de 2007, período também em que representou a sociedade civil na mesa diretora desse conselho. Com a palavra, Daniel Cara. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Vamos lá, pessoal, mais ânimo. Boa noite. Pronto. Estou aprendendo com a Kiara. Bom, a ideia tem uma... Opa, aqui? Tá certo. A ideia é conversar um pouco com vocês sobre a CONAI e flexionar a CONAI ao Plano Nacional de Educação. Vai estar, nesse momento, passando por vocês aí esse posicionamento público da campanha, que trata de um tema importantíssimo do Plano Nacional de Educação, que é a votação do plano na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu só peço para que vocês recebam e não leiam, porque a Cleusa vai fazer uma leitura e aí vocês acompanham
a leitura, que ela é preparatória para a nossa foto do Cadê PNE? PNE para valer. E a ideia desse cartazinho aqui é exatamente essa. Cadê o PNE? Embora o PNE tenha sido apresentado um novo relatório, é a ideia de cadê o PNE, mas nós queremos um PNE para valer. A gente não quer um PNE que seja desconstruído em relação às conquistas alcançadas na Câmara dos Deputados. Mas, fazendo um jogo aqui com a fala do Chagas, quando o Chagas conclui, ele traz o elemento central do debate da CONAI hoje, que é um pouco do que eu vou falar, qual é o papel da CONAI. Muitas pessoas, de fato, né, eu como comissão organizadora, participando já de conferências municipais de educação, muitas vezes a gente vai para os municípios e as pessoas questionam a gente sobre qual é o papel da CONAI. E eu quero mostrar aqui para vocês que a CONAI ela tem um papel importantíssimo de construção da Política Nacional de Educação. A CONAI é a origem do nosso PNE, da nossa visão de PNE, que é o PNE para valer. A CONAI hoje tem um órgão de Estado que é guardião das suas deliberações, que é o Fórum Nacional de Educação, coordenado pelo Chagas, e a gente precisa fazer uso da CONAI para conseguir aprovar um Plano Nacional de Educação nesse período agora, o mais rápido possível, de preferência antes de março de 2014 no máximo, porque depois disso entra o calendário eleitoral e as chances da gente ter um Plano Nacional de Educação são mínimas. Primeira questão que eu quero colocar para vocês, também baseado, né, fazendo sequência à fala do Chagas, é que a CONAI é um processo de participação. A gente nunca teve a expectativa de que tudo aquilo que fosse aprovado na CONAI, no dia seguinte viraria lei. Por quê? Porque as coisas não acontecem dessa forma. A CONAI reuniu 4 milhões de brasileiros, mas nós estamos num Brasil que tem mais de 190 milhões de pessoas. Tem mais de 190 milhões de ideias e que tem grandes forças políticas. A CONAI ela tem, por exemplo, só para dar um exemplo bem claro para vocês, ela defendeu algo que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e que faz parte do comitê diretivo da campanha, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, tem um princípio que para nós é um princípio basilar, é o dinheiro público tem que ir para a escola pública. Esse é um princípio que foi aprovado na CONAI, e é um princípio que tensiona os debates perante o Congresso Nacional. Por quê? Porque tem muitas forças e muitos grupos econômicos que defendem a ideia de que o dinheiro público pode ser transferido para instituições privadas. Então, até vou tratar disso aqui. Então, a CONAI é um processo de participação, e sendo um processo de participação, ela está em constante construção. Ela ainda está sendo amadurecida, né, Chagas? Ela está sendo estabelecida como um órgão fundamental, um momento fundamental, um processo fundamental da educação nacional. Agora, é importante dizer que a CONAI ela está amparada na Constituição Federal de 88. A campanha, como movimento, como rede, ela nasce no dia da promulgação da Constituição de 88. A Constituição foi de 1988, nós nascemos no dia 5 de outubro de 1999. Então, 11 anos depois da Constituição de 88, mas afirmando a Constituição de 88 como uma grande referência do nosso trabalho. A Constituição de 88 é a nossa pauta de luta, a nossa pauta de compreensão da sociedade brasileira, e a Constituição de 88, que é uma Constituição muito sábia, não aparece ali, bom, ela vai dizer no seu artigo 1º que todo poder, parágrafo único, né, cláusula pétrea, o que significa que isso não pode mudar, não está em debate de reforma constitucional, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A CONAI é a chance que a sociedade brasileira tem de diretamente participar da formulação da Política Nacional de Educação. Então, quando a gente está num debate da CONAI, a gente tem a chance de propor os rumos da Política Nacional de Educação. A gente está exercendo a nossa democracia de forma participativa. Então, é importantíssimo que a gente nunca abra a mão desse mecanismo que é a Conferência Nacional de Educação. E mais do que isso, ainda que o capítulo da educação da Constituição Nacional não tenha trazido todas as conquistas que nós reivindicamos naquela época, eu, na verdade, não reivindiquei porque eu tinha 10 anos, mas o Chagas, a Cleusa não, o Chagas estava lá,
Mas a Constituição de 88, ainda que não tenha resultado em todas as conquistas que nós acreditávamos ser importantes, ela traz um princípio fundamental da gestão da educação, que é a gestão democrática do ensino público. Isso é um princípio constitucional, isso não pode ser questionado. Por quê? Porque é algo que organiza a educação brasileira. E o princípio fala sobre a gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino. Na prática, a Conferência Municipal de Educação, ela deve ser tratada por vocês e pelos gestores municipais de educação como um espaço, como o Chagas colocou, para conferir como o sistema municipal de ensino está trabalhando sobre o direito à educação de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto, especialmente falando da educação de jovens e adultos, naquele município, naquele território. Então, a gestão democrática é um princípio da Constituição Federal, e a gestão democrática, esse princípio, ele fortalece a construção da Conferência Nacional de Educação. E para dar para vocês alguns indicadores de que a Conferência Nacional de Educação já tem resultados. Nós tivemos 2 conferências. A primeira foi a Conferência Nacional de Educação Básica, que aconteceu durante o início do 2º mandato do presidente Lula, e a segunda foi a CONAI, que aconteceu no final do segundo mandato do presidente Lula. A primeira grande conquista da Conferência Nacional de Educação, do modelo de conferência, foi a Emenda Constitucional 59 de 2009. Todos esses temas, todas essas questões foram aprovadas na Conferência Nacional de Educação Básica, que é a base, é a referência da Emenda Constitucional 59. Primeira questão, o fim da DRU para a educação, a desvinculação das receitas da União. A União ela tem por obrigação constitucional, o artigo 212, investir 18% da sua arrecadação em impostos e em educação. Mas por um mecanismo que começa em 1995, cerca de 11 bilhões agora no final, né, da DRU, eram novamente reincorporados aos cofres, ao Tesouro Nacional, né, aos cofres do Tesouro Nacional. O que significa que a educação perdia 11 bilhões a cada ano pela desvinculação das receitas da União. Com o fim da DRU, na Emenda Constitucional 59, a gente reincorporou esse valor. E é importante a gente ressaltar que a DRU continua para todas as outras áreas. Ela só deixou de existir para a educação. E isso é conquista nossa. E essa conquista a gente tem que comemorar. Muitas vezes as pessoas falam, a educação nunca avança. Mas a luta pelo direito à educação tem feito avanços importantes, tem conquistado avanços importantes no Brasil. Outra questão, obrigatoriedade, a extensão da obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Muitos movimentos que começaram recentemente afirmam que essa é uma luta atual. Não é. É também da Constituição de 88. E na Constituição de 88 nós não conseguimos estender a obrigatoriedade do ensino para a pré-escola, no caso, né? A luta era pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Isso não foi possível. Mas graças à Emenda Constitucional 59, ainda que não seja o ideal, porque ficou uma faixa etária e não as etapas, a ideia eram as etapas, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ainda que tenha ficado a faixa etária dos 4 aos 17 anos, e com a defasagem de idade séria, especialmente no ensino médio, que chega no ensino médio com maior peso, isso pode significar que muitas crianças, melhor dizendo, muitos adolescentes de 17 anos, não vão ter acesso ao ensino médio obrigatório, porque eles estão defasados em termos de idade séria. Ainda assim foi uma conquista da Conferência Nacional de Educação Básica. Os insumos à educação básica. No passado, por conta da Emenda Constitucional 14, que foi a Emenda Constitucional do Fundef, todos os insumos fundamentais, material pedagógico, alimentação escolar, estavam relacionados ao ensino fundamental. Não eram citados na Constituição como o direito de todas as crianças. A Emenda Constitucional 59, ela estendeu isso da creche até o ensino médio. Vocês imaginam a situação em que a criança, vocês sabem disso melhor do que eu, inclusive, a criança ela era penalizada na educação infantil, porque ela não tinha esses insumos garantidos na Constituição. No ensino fundamental, ela vivia uma realidade muito diferente daquilo que ela vivia na educação infantil, e quando chegava no ensino médio, ela era novamente penalizada, porque ela não tinha acesso a esses insumos. Então, isso começa a mudar através, né, da Emenda Constitucional 59, e como o Chagas disse, o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, como articulador do sistema, também é uma construção
da Emenda Constitucional 59, e eu reitero, todas conquistas da Conferência Nacional de Educação Básica. Se fosse só por isso, Chagas, já valeria a pena ter feito conferência. E isso vale a pena por pelo menos 100 anos, porque a reforma educacional brasileira, a fundamental, ela é a da Emenda Constitucional 59 de 2009, sucedida, né? Antecedida, na verdade, né? Uma outra conquista que antecedeu a Emenda Constitucional 59 é a Emenda Constitucional 53, que é a do Fundeb. Tudo pode acontecer, o governo federal pode fazer inúmeros programas, mas o que mantém o dia a dia das redes municipais de educação é o Fundeb. E essa é uma conquista também desse processo de participação, campanha, Undime, CNTE e as outras entidades. Uma outra conquista, e normalmente isso não é observado, especialmente pela imprensa. O INSAES, que é um instituto de regulação do ensino superior privado, que agora está sendo debatido, a lei do INSAES não é boa, mas a ideia do INSAES nasce na Conferência Nacional de Educação. Essa é uma matéria do Estado de São Paulo, que anunciava, né, que uma nova agência regularia a educação particular. Então, a própria construção do INSAES, a origem da ideia do INSAES, é também uma origem da Conferência Nacional, uma ideia inicial da Conferência Nacional de Educação. Outras propostas que agora estão em curso dentro do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que recebeu 2.915 emendas, todas elas na perspectiva de emendas que buscam ampliar direitos, tem respaldo na Conferência Nacional de Educação que se passou em 2010. Primeiro é o SINAEB, que é uma proposta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Undime, da CNTE, da CONTE. A CONTE trabalha com os trabalhadores, representa os trabalhadores da educação privada, que é a ideia do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O que significa isso? A gente tem hoje o IDEB, que é um índice de avaliação, né, da educação. É um índice que é muito problemático, que precisa ser rediscutido, mas é um índice importante hoje no debate. Nós temos o sistema da Prova Brasil e do SAEB, certo? Esses sistemas, eles servem para dar um semáforo da educação. A gente sabe que a luz está vermelha, na maioria dos municípios do país, na maioria das redes estaduais. Em diversos municípios já começa a ficar amarela, em muitos poucos municípios começa a ficar verde a luz. Só que a gente não tem nenhuma informação com base nesses instrumentos de avaliação sobre o porquê que a luz está vermelha, porquê que a luz está amarela, porquê que a luz, em alguns casos, está verde. E um sistema de avaliação, ele deve servir não para punir ou deve servir para buscar grandes mudanças radicais dentro de um sistema de ensino. Ele deve servir para fazer com que a gente aprenda sobre o nosso sistema de ensino, para que a gente aprenda sobre a nossa rede municipal de educação. Essa é a proposta do SINAEB, é construir um conjunto de indicadores que deem conta das respostas para explicar o porquê que cada município, cada cantinho do Brasil, cada escola tem determinada dificuldade ou tem determinada política que está dando certo. Bom, custo-aluno-qualidade inicial e custo-aluno-qualidade também são dois temas da Conferência Nacional de Educação que foram construídos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde 2002. Teve uma forte participação da Undime no processo de construção, que vai determinar quanto custa a educação por cada aluno por ano para que se garanta um padrão mínimo de qualidade. O que significa isso? Escolas com professores com uma boa remuneração inicial, com uma boa política de carreira, com formação continuada, professores que tenham disponibilidade de materiais didáticos, quadra poliesportivas, todos os insumos necessários para a relação de ensino-aprendizagem. Depois eu vou apresentar o que isso significa. Uma outra proposta em debate, investimento público equivalente a 10% do PIB para a educação pública em 10 anos, com 7% do PIB em 5 anos. A CONAI não propôs 5 anos, mas essa é uma defesa que a gente já chegou como um consenso no Fórum Nacional de Educação. E quais são as propostas para o futuro? A primeira proposta para o futuro que eu quero trazer aqui é a Lei de Responsabilidade Educacional como um questionamento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso está na página 90 do documento referência da CONAI 2014, foi aprovado na CONAI 2010, já consta da CONAI 2014,
que vai dizer que é para alterar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, retirando as despesas com os profissionais pagos pelo Fundeb. Por que tem que ter esse dispositivo? Porque a gente não vai conseguir aprovar uma lei que retire de todos os profissionais da educação. Por que não vai conseguir aprovar essa lei? Porque se isso for aprovado, como a educação é a maior área, né, o maior responsável dentro do quadro geral pela contratação de profissionais, significaria matar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não passa no Congresso Nacional. Mas o Fundeb pode ter um debate. O Carlos Eduardo, que está aqui na frente, ele vai levar uma outra proposta para a CONAI também, para tentar resolver esse teto tão duro que a Justina tem trazido aqui no debate, né? E que na conferência de 2010 e na conferência de 2014, essa proposta já está aprovada. Então, vale a pena a Undime investir na manutenção desse texto. Ele já está lá. O único risco que a gente tem dele sair é alguém pedir a supressão. E a gente tem que lutar para que essa supressão não seja executada. Bom, outra proposta para o futuro é regulamentar o regime de colaboração, artigo 211 da Constituição Federal, e o regime de cooperação entre os entes federados. Depois eu vou mostrar o porquê isso é importante. E redefinir o modelo de financiamento da educação, considerando a participação de cada ente federado conforme a sua arrecadação. O que isso significa? Quem arrecada mais deve contribuir mais. Tá certo? É um princípio de justiça perfeito, né? E uma outra questão que foi aprovada pela Conferência Nacional de Educação de 2010, então eu estou trazendo para vocês vários pontos que hoje estão no debate e que muitas pessoas não percebem que são pontos discutidos, debatidos na Conferência Nacional de Educação. Nem sempre eles nascem no processo da conferência, mas eles são discutidos lá. Então, a questão dos 100% dos bônus, royalties, participações especiais da área de concessão do petróleo para a educação e 100% dos recursos do Fundo Social do pré-sal para a educação. Na sexta-feira, eu vou trazer uma tabela para vocês que mostra, na ponta do lápis, quanto que o Brasil tem de royalties e o que isso significa em termos de PIB. Para que a gente tenha maturidade no debate e entenda de fato sobre o que a gente está brigando, qual o volume de receita que a gente está brigando. É muito, é pouca? É uma receita que vale a pena? Como a gente pode brigar por ela? Então isso eu vou trazer na sexta-feira. Quem for embora depois das 11 horas não vai ver essa tabela, mas vai estar no site da Undime. Bom, agora dando alguns dados para vocês do quanto é importante a gente continuar investindo na conferência para lutar pela resolução dos nossos problemas. Primeiro dado que eu quero trazer aqui para vocês é como cada ente federado arrecada no Brasil. Nós temos 3 entes federados, né? 3 níveis de entes federados. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. O governo federal sozinho, um ente federado, fica com 57% de tudo que é arrecadado no Brasil. O governo federal sozinho. Os 26 estados e o Distrito Federal ficam com 25% daquilo que é arrecadado no Brasil. E os 5.565 municípios que têm que dar conta do sistema de saúde, essencialmente, e que têm que dar conta das maiores redes de educação, ficam com 18% daquilo que é arrecadado no Brasil. Vocês acham isso justo? Obviamente não é justo. Agora, como se dá a distribuição dos recursos para a educação? A União, que arrecada mais do que todos os outros entes federados, ela coloca 20% de tudo aquilo que é investido em educação. Então, o que significa que a cada R$1 investido em educação, a União coloca 20 centavos. Os estados e o Distrito Federal, a cada R$1 em educação, colocam 41 centavos. E os municípios, a cada R$1 investido em educação, colocam 39 centavos. Agora, os municípios arrecadam muito menos, como a gente viu anteriormente, e fazem um esforço muito maior. Eu levei esse dado para apresentar num debate sobre federalismo no Senado. Aqui é o quanto cada ente investia em 2000, quanto cada ente investe em 2009 e quanto cada ente pode investir conforme sua arrecadação. A União investia menos de 1% do PIB em educação em 2000. Alcançou, em 2009, 1% do PIB. Então, dos 5% que hoje são investidos em educação, 5,3%, a União coloca 1% do PIB.
Tá certo? Os estados investiam 1,8% do PIB em 2000. Hoje eles investem 2,2% do PIB. Os estados podem superar e chegar próximo de 2,5% do PIB, conforme a arrecadação deles. Agora, olha a situação dos municípios. Os municípios investiam cerca de 1,4% do PIB em 2000. Em 2009, eles alcançaram o patamar atual, que é 1,8%. E a capacidade de esforço dos municípios está esgotada. Eles não conseguem alavancar acima de 1,8%. Vocês vão dizer, não, mas o meu município consegue fazer mais. Aqui a gente está falando do conjunto dos municípios. Porque se o seu município consegue fazer mais, tem outro que não consegue fazer mais. Já está fazendo mais do que pode. Isso significa o quê? Que a gente tem que ter justiça federativa no Brasil. E essa justiça federativa passa pela transferência de recursos da União, especialmente para os municípios. A gente não defende qualquer transferência, a gente defende transferência de recursos com o gestor da educação sendo o gestor do recurso, para que vocês tenham a liberdade, a autonomia de gerir bem esse recurso, que é o que não acontece. Quem aqui é gestor do recurso da educação? Levanta a mão. Quem não é gestor do recurso da educação? Então esse é o principal indicador que a gente precisa mudar. Para o município receber mais recursos, ele precisa fazer com que o educador seja o gestor do recurso da área. Em primeiro lugar. Aliás, o Chagas está lembrando que isso é lei, que é o artigo 69 da LDB. Segundo lugar, tem que ter, gente, aí o MEC tem razão, tem que abrir a folha de pagamento do município para receber a transferência de recursos. Por quê? Tem muito profissional que não é da área de educação, que recebe pela área de educação. Isso a gente tem que assumir. A gente tem que ter coragem de assumir os nossos desafios. Então, considerando esse cenário, ainda assim, em termos de justiça federativa, os municípios fazem um esforço maior do que o que eles estão capazes de fazer. Por quê? Porque tem menos recurso arrecadado. Por que a gente defende 10% do PIB? Que é a âncora para fazer essa transferência de recursos para os municípios. Vou dar só alguns dados para vocês. Enquanto em 2009, que é o ano base do debate do PNE, a educação infantil brasileira ela tinha um investimento equivalente a 11 bilhões de reais por ano para executar a educação das crianças de 0 a 5 anos. A gente calcula que, além dos 11 bilhões de reais, para cumprir com custo-aluno qualidade, a gente deveria chegar num patamar de 23 bilhões. O MEC, quando apresenta a nota técnica dele, quando vai argumentar os 7% do PIB, ele calcula 9 bilhões. A educação em tempo integral, que foi um debate aqui extenso, a gente calcula que, além daquilo que é investido em educação integral, seriam necessários 23,9 bilhões de reais. A nota técnica do MEC apresenta 3 bilhões de reais. E por que são 3 bilhões de reais? Porque é o Mais Educação. O Mais Educação é importantíssimo, mas com R$ 369,75, que era o que era transferido naquela época, hoje deve ter tido algum reajuste, mas ainda não foi grande, não é possível ampliar o tempo das crianças nas escolas. E dá conta de 10% das matrículas brasileiras em educação integral. Cerca de 10 milhões de matrículas. Então, a luta por 10% do PIB não é para a gente dar um salto enorme de qualidade. Não é para que a gente viva nadando em dinheiro, como muita gente diz na imprensa. É para que a gente consiga dar conta de um padrão mínimo de qualidade, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Isso daqui é o padrão mínimo de qualidade, aquilo que não pode faltar para as crianças terem acesso a uma educação de qualidade, que parte de um pressuposto central. Educação de qualidade significa professor bem remunerado. E aqui a gente não está falando nem de bem remunerado, a gente está falando de condignamente remunerado. É o piso e uma política de carreira. E por mais que o piso tenha sido uma conquista, ele ainda é pouco perante a necessidade. No Nordeste, eu estou trazendo dado de uma pesquisa da Undime, né, que é a barra azul, e a barra vermelha, que é o CAC. As creches custaram em 2009, cada matrícula em creche custou em 2009 R$ 1.876,89. E deveria custar, no Fundeb, inclusive, que é isso que a gente defende, que a garantia do dinheiro chegar lá na ponta é via Fundeb, na prática.
R$ 6.450,70. Vocês percebem a diferença. Pré-escola, também a diferença é grande, é de cerca de R$ 1.000, R$ 1.531,56 contra R$ 2.527,76. Ensino fundamental, as coisas se equilibram, mas cada real ali de diferença, multiplicado pelo número de matrículas, faz uma diferença grande lá no final. Então, gente, quando a gente traz esse dado, a gente tem noção da distância que a gente está. 10% do PIB é cumprir com o custo aluno qualidade inicial. Eu acho justo que as crianças do Nordeste tenham uma creche com aquele padrão de qualidade, aquele padrão de custo. Aquele padrão de qualidade, aquele padrão de custo é muitas vezes verificado nas escolas do Sudeste. E não é justo que as crianças do Sudeste custem muito mais do que as crianças do Nordeste, porque elas são crianças. E sendo crianças, são brasileiros. E sendo brasileiros, eles têm o direito constitucional à educação. E como está o Brasil, eu sei que o meu tempo já acabou, mas é importante dar esse dado aqui, como está o Brasil em relação ao mundo? Vocês já devem ter ouvido falar, alguns especialistas, bem entre aspas, em educação, dizerem que o Brasil investe pouco, aliás, investe muito em educação, porque o Brasil investe 5% do PIB e o Japão investe 4,9% do PIB. O Japão é um ótimo país em termos educacionais, de fato. O segredo do debate educacional é o custo aluno ano, não é a relação do PIB. Por quê? As populações de cada país elas são diferentes. O Japão é um país muito pequeno, usando os termos econômicos brasileiros. O Japão tem um PIBão, comparado com o Brasil, o Japão tem um PIBão e o Brasil tem um PIBinho. O Japão tem um PIBão e tem uma população envelhecida, tem poucas crianças para estudarem. O Brasil é um país que tem um PIB crescente, mas ainda é pequenininho conforme o seu tamanho, a sua população. E o Brasil tem muitas crianças para colocar nas escolas, como a Iracema e a Salete apresentaram ontem. No ensino pré-primário, segundo dados da OCDE, a melhor matéria que saiu sobre isso é uma matéria do site do portal UOL, que vocês podem acessar pela internet. No ensino pré-primário, a média de investimento por aluno ao ano é de $1.696 em 2011, que é o ano pesquisado, embora a pesquisa saiu em 2012. A média da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, que é o lugar onde a gente quer estar, esse é o clube que o Brasil quer fazer parte, é de $6.670 mil. $6.670, né? Isso significa que o Brasil é o terceiro pior colocado em termos de custo aluno ano entre 34 países. O ensino primário, isso é educação infantil, pré-primário, né? O ensino primário é $2.405 contra $7.700. E o ensino secundário, que seria o ensino médio, é $2.235 contra $9.000. O Brasil ele nunca saiu da posição entre terceiro pior colocado e quarto pior colocado, o que significa que quando a gente fala de custo aluno qualidade, quando a gente fala de 10% do PIB, é dar um salto do terceiro, quarto lugar para alcançar ali o 10º, 12º, 15º pior lugar, pior colocação. 10% do PIB ainda vai ser pouco perante a necessidade, mas vai ser um passo fundamental para que a gente consiga garantir educação de qualidade para todas as crianças, todos os jovens e todos os adultos brasileiros, porque a gente nunca pode esquecer de falar da educação de jovens e adultos, que é um tema que está ficando cada vez mais obscuro. Mas olha que importante dado. O Brasil tem cerca de 4 milhões, 3,7 milhões de crianças de 4 a 17 anos fora de escola. E a gente convive com um dado indecente, uma realidade indecente, de ter 14 milhões de analfabetos no Brasil. A gente tem que refletir sobre isso. Como a gente pode conviver com um país que se desenvolve com 14 milhões de analfabetos? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês, dizendo que a CONAI é o espaço legítimo para a reforma educacional brasileira. Esse é o espaço que a gente tem que construir, esse é o espaço que a gente tem que investir. Desculpa por ter passado do tempo, mas... Obrigada, Daniel, que trouxe aí vários argumentos, inclusive, para que nós possamos nos mobilizar no retorno aos nossos municípios e a participação efetiva na CONAI. Vou passar a palavra para a Célia, que é a nossa representante da Undime no Fórum Nacional de Educação.
A Célia é graduada em História e Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, professora da Rede Municipal de Vitória, professora da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, membro do Fórum Nacional de Educação, foi dirigente municipal de educação de Cariacica de 2005 até 2012 e presidente da Undime Espírito Santo no período de 2007 a 2010 e agora conclui o mandato, então, como presidenta da Undime Região Sudeste. Com a palavra, professora Célia. Pedi para colocar a apresentação. Eu preparei a apresentação dividida em duas partes. Como a Cleusa mostrou anteriormente, nós tivemos uma mudança de aproximadamente 70% dos dirigentes municipais de educação. Então, a primeira parte, eu faço um pouco do histórico do que foi a participação, né, da Undime na elaboração do Plano Nacional de Educação que está no Congresso, e na segunda parte eu apresento alguns, né, porque são muitos, alguns desafios que estão postos para os dirigentes a partir das metas que estão no Plano Nacional de Educação. Né? Olha, é preciso lembrar aqui, principalmente as pessoas, né, que estão adentrando essas discussões da Undime, que nós tivemos um período chamado pré-Plano Nacional de Educação, que foram as conferências municipais de educação, e a Undime, né, trabalhou intensamente para que os municípios realizassem. Em dezembro de 2010, a campanha nacional pelo direito à educação, a Undime, né, é membro desde 2001, solicitou então ao governo federal que enviasse ao Congresso Nacional um novo texto, já que nós já havíamos feito a conferência, o Plano Nacional, né, discutimos na conferência que deveria ser resultado daquelas deliberações, a conferência já tinha acontecido e o Plano Nacional ainda não tinha sido enviado ao Congresso, e o governo enviou em 15 de dezembro de 2010. Em fevereiro de 2011, então, a campanha apresentou as primeiras 75 emendas. Até então, a deputada Fátima Bezerra, que era a presidente, né, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em abril de 2011, foi iniciado o calendário de audiências. Várias audiências públicas foram realizadas. A Undime sempre se fez presente, principalmente nos temas que tratavam da qualidade da educação, do financiamento da educação especial, etc. Né? Em maio de 2011, essas emendas atingiram, né, um quantitativo de 117 emendas. A Undime, ela pauta, né, as suas discussões a partir de princípios. Né? A análise das metas, das estratégias, elas são feitas sempre usando o princípio das deliberações da CONAI. E também um princípio de fazer uma construção coletiva dessas emendas no âmbito da campanha que reúne um conjunto de entidades. Os objetivos da nossa mobilização enquanto Undime: fortalecer e corrigir as eventuais limitações que tinha no plano, né, no plano projeto de lei, criar as ferramentas efetivas para a viabilização de novos recursos financeiros necessários para a implementação. Devemos lembrar aqui que o projeto foi para o Congresso com 7% do PIB, a deliberação da CONAI foi de 10%. Tornar as políticas educacionais mais participativas, com efetiva participação dos dirigentes de educação. E aqui vale um registro muito especial, porque realmente foi um trabalho árduo, que a Undime foi a entidade que organizou um banco de dados das 2.915 emendas que o Plano Nacional de Educação recebeu, mais do que a Constituição de 88. E, a partir desse banco de dados que a Undime organizou, várias entidades se debruçaram sobre elas, e isso facilitou a discussão de muita gente. Então, esse foi esse primeiro roteirinho para explicar, para falar um pouco, né, do que foi essa trajetória, né, do Plano Nacional de Educação. Quais são os desafios, né, não são todos, repito, mas quais são os grandes desafios que estão postos para os dirigentes municipais de educação a partir do Plano Nacional de Educação? A universalização de 4 a 5 anos e 50%, né, das nossas crianças de 0 a 3 anos na creche. Isso está na meta 1. Ó, para vocês, né, quer dizer, é a primeira meta que está no plano, é a que nos atinge diretamente. Então, aí é o texto mesmo da meta que está posto ali. Essa é uma obrigação que nós não vamos esperar a aprovação do PNE para saber que 4 a 5 nós temos que colocar na escola, porque isso já é lei. Né?
As metas, elas são organizadas com um conjunto de estratégias. Aqui eu trouxe algumas estratégias, mas as que se referem ao regime de colaboração, porque não temos dúvida que, se não tivermos um regime de colaboração, nós não vamos cumprir muitas das metas que estão estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Em relação a essa meta de universalizar 4,5% e 50% das creches, nós temos a 1.3, que vai falar justamente disso, realizar periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche e planejar a oferta. E a estratégia 1.5, manter e ampliar, aí de novo, por isso que eu coloquei, em regime de colaboração, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, aquisição de equipamentos, etc., ou seja, os insumos necessários para, né, o atendimento dessa demanda. Pessoal, eu vou pedir a colaboração e a sensibilidade dos dirigentes municipais de educação na permanência aqui no nosso painel até o final, porque se o compromisso que nós tivermos de cumprir aqui a agenda hoje, até o término das atividades, não for possível ser cumprido, talvez o nosso compromisso de colaborar para contribuir com a qualidade da educação brasileira não seja possível. Então, eu vou pedir para que todos possam permanecer conosco, garantirmos a fala da professora Célia, garantirmos a leitura do posicionamento público e tirarmos a nossa foto com esse plenário aqui lotado, para que nós tenhamos a mobilização garantida e o movimento que a Undime sempre fez, que foi de participação e uma participação efetiva para conseguir melhores condições para a nossa educação. Obrigada. Eu estou monitorando o horário, não vou passar de 20 minutos. E na minha apresentação foi dito que eu sou professora de História, sou filósofa também, viu? Cleusa, você falou que os filósofos talvez sejam mais light, não são, não. E como professora de História, eu acho que a gente deve ficar aqui para registrar na história a nossa luta pelo PNE, porque nós vamos segurar os cartazes, né? Então, vamos... Passa aí, Daniel. A educação em tempo integral, que não é fácil, até porque os dirigentes sabem que o Mais Educação chega dentro da escola e vira um Deus nos acuda em muitos espaços, porque não existe a estrutura necessária para receber esses alunos no contraturno. Então, a meta 6 coloca essa demanda e a estratégia 6.1 diz, né, que tem que existir o apoio da União na oferta, né, da educação básica pública em tempo integral. E esse tempo de permanência a gente tem que considerar que não é 2 horas, 3 horas para ser considerado integral, tem que ser no mínimo 7 horas. Pode passar, Daniel. E ainda, em relação a essa meta do tempo integral, tem uma outra estratégia que diz institucionalizar e manter em regime de colaboração Programa Nacional de Ampliação e Reestruturação das Escolas Públicas, por meio de todas as condições necessárias para que seja, de fato, um atendimento em educação em tempo integral. E aí diz institucionalizar, mas educação, programa de governo. A gente não deve esquecer disso, né? Nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação enquanto, né, um programa de Estado. Em relação à formação, né, garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal, uma política nacional de formação e valorização, para que a gente tenha, de fato, os profissionais cada vez melhor preparados para atender os desafios que estão postos para a educação. Está na meta 15. Né? Está aí um grande desafio para nós. Pode passar, Daniel. E aí, também tem, ainda na formação, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Existem redes de ensino que o percentual é muito maior. Lamentavelmente, em muitos casos, com aqueles cursos à distância de qualidade muito duvidosa, e que muita gente faz porque vai crescer na carreira. E o Ministério da Educação precisava monitorar melhor esses cursos de pós-graduação à distância que nós temos. Em relação, então, a esta meta 16, que é a meta da formação, que é a meta que vai pedir pós-graduação a um percentual dos nossos professores, tem lá também uma estratégia falando da necessidade do regime de colaboração. Realizar em regime de colaboração um planejamento estratégico para redimensionamento da demanda por formação continuada, etc., etc., etc. E aí, de novo, né, se não tivermos regime de colaboração regulamentado, nós não vamos fazer isso.
a questão da equiparação salarial. Essa é uma meta que todos sonhamos, os dirigentes, os profissionais, né, de modo geral. Valorizar os profissionais do magistério, das redes públicas de educação básica, a fim de equiparar. Isso foi um avanço que nós tivemos na tramitação do PNE, porque a palavra não era essa, não era equiparar, era aproximar. Né? Aproximar, você podia aumentar R$1, você disse que aproximou, você andou um pouquinho mais para frente. Né? Então, foi uma grande vitória da nossa mobilização para que, até o final do 6º ano, portanto, não é nos 10 anos, né, que os profissionais, né, do magistério, da educação, estejam equiparados a pessoas de mesma formação. Isso demanda levantamentos nos estados, nas regiões, para sabermos qual é a média de salário, né, das outras profissões, para saber quanto que temos que avançar para equiparar este salário. E aí, claro, uma estratégia, que é a estratégia 17.4, porque essa meta é a meta, né, 17, ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados, ou seja, se não tivermos um apoio da União, nós não vamos conseguir fazer equiparação em muitas cidades brasileiras. O plano de carreira, né? Falamos da equiparação salarial, esse é um elenco de metas que vai falar da valorização, né? Assegurar, num prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior, etc. e tal. Meta 18, porque nós sabemos que o piso ele está instituído, mas se não tivermos planos de carreira, para que as pessoas construam a sua carreira profissional, vai acontecer o que já acontece, né? O chamado apagão de profissionais já em várias áreas. E um problema que nós, dirigentes, sabemos também é que, em algumas cidades, ao se pagar o piso, né, quem tem o piso inicial já está quase equivalente a quem tem metade da carreira corrida ou até o final da carreira. E isso não estimula ninguém a continuar atuando na carreira da educação. A gestão democrática é um capítulo à parte nessa discussão do Plano Nacional de Educação, porque nós sabemos que nós não conseguimos chegar, né, a uma elaboração no Plano Nacional de Educação que fosse a melhor. Nós não conseguimos, nós queríamos muito mais, mas está posto lá a necessidade de ter gestão democrática, e, ao falar de como deve ser essa gestão democrática, vai falar de critérios técnicos, mérito, desempenho. Aí apareceu uma frase. Não deu os 20 minutos, já me avisaram que foram 10, deve ser uns 8 agora. Né? Quer dizer, aí tem uma frase para os que verdadeiramente defendem uma gestão democrática, em que a comunidade escolar possa participar da definição do seu gestor, uma frase que nos, né, anima um pouquinho, né, mas não é o que a gente queria. No âmbito, a consulta pública à comunidade escolar, pois sabemos que em várias cidades brasileiras se instituiu a eleição do gestor, mas que muitos entram com recurso, né, no Supremo Tribunal Federal e ganham a causa. A minha cidade, Cariacica, a coisa de 2 semanas atrás, né, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que era inconstitucional eleger diretores, e eles ganharam. Olha que lamentável, que papel o Ministério Público faz a favor da educação, né? E aí tem uma estratégia que eu coloquei aí, que seria, né, incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituir, e aí eu coloquei, né, os fóruns permanentes de educação. Aí eu faço uma pergunta aqui a vocês. Qual a cidade ainda não instituiu o seu Fórum Municipal de Educação? As cidades que não instituíram. Quer dizer, ainda temos um número razoável de cidades que não instituíram o Fórum Municipal de Educação, e temos uma conferência para organizar. Pode fazer conferência sem ter fórum instituído? Pode. Uma coordenação vai dar conta disso. Mas nós queremos, e a Undime, né, está incentivando a todos os dirigentes para institucionalizar o seu Fórum Municipal de Educação, porque ele não é apenas para organizar conferência. Ele tem outras atribuições importantes, e uma delas é a questão da elaboração ou adequação do Plano Municipal de Educação. O financiamento, nós temos, o Daniel falou dele, mas a gente, né, pode estar repetindo sempre que essa é a nossa luta.
precisamos ampliar o investimento, né, público em educação. E a gente tem que falar mais disso, porque o relatório do senador Pimentel, o pessoal do Ceará, é bom, né, ficar alerta para ver se faz uma pressão lá. O relatório do senador Pimentel muda a conquista que nós tivemos na Câmara dos Deputados. Muda, porque abre para usar o recurso da educação na iniciativa privada. E isso não é o que a Conferência Nacional de Educação aprovou, e eu não acredito que tem dirigente municipal de educação, sabendo que precisa ter mais recurso, que seja a favor que se use recurso público na iniciativa privada. Aí temos a estratégia 20.6, que é, no prazo de 2 anos da vigência do Plano Nacional de Educação, será implantado o custo aluno qualidade. E isso é importante, Daniel falou, eu repito aqui, porque é com o custo aluno qualidade que nós vamos garantir aquilo que nós queremos, uma qualidade da educação efetiva, com o recurso necessário para que a gente não tenha que ficar, como a Cleusa tem que fazer todo ano, junto com, né, o Concede, junto com o MEG, decidindo quanto que nós vamos receber do Fundeb. E é uma briga. E eu sempre bato numa tecla. Fica um DIME e Concede discutindo quantos centavos vai aumentar, né, em cada uma das etapas ou modalidades da educação financiado pelo Fundeb, e o MEC assiste dizendo, quando vocês chegarem num acordo, né, eu bato o martelo. É uma posição muito cômoda, por isso que o custo de aluno qualidade vai ser até bom para o MEC, porque aí ele não recebe as críticas que a gente continua fazendo, porque esse tem sido o posicionamento do MEC, que eu sempre critiquei e a Undime sempre criticou. E também foi dito aqui, e é importante lembrarmos, se temos grandes desafios que nós só vamos cumprir essas metas se tivermos, né, um regime de colaboração. A Constituição brasileira fala desse regime de colaboração, e ele não está regulamentado, e porque ele não está regulamentado, nós não temos este regime de colaboração. Então, isso está posto no 20.9, estabelecendo um prazo para que realmente se regulamente aquilo que, desde 88, a nossa Constituição já afirma. E é uma outra estratégia, aprovar a lei da responsabilidade educacional, que é bom que se diga aqui que tem, não me lembro exatamente quanto, Daniel, 15 projetos de lei é pensado, e um projeto de lei de responsabilidade educacional. E essas leis não representam aquilo que nós queremos. Então, vamos ver agora, na CONAI, aprovarmos qual lei de responsabilidade educacional realmente nós queremos para a educação, para que a gente não corra o risco de ver aprovado aquilo que não vai servir para garantir que a educação tenha qualidade. Porque não é uma questão apenas de mandar prender o gestor, porque alguns afirmam isso. E nós defendemos também que o mau gestor, se ele desviou recursos, existe penalidades e devem ser aplicadas, sim, penalidade de prisão e etc. e tal. Mas a lei de responsabilidade educacional é muito além disso. E aí, desafios mais do que urgentes para cada dirigente municipal de educação. Garantir a realização da conferência municipal ou intermunicipal. É preciso olhar no seu município, né, quais as condições estão sendo dadas para que a conferência aconteça ou a interconferência aconteça. Eu aproveito para responder uma questão que chegou e pediram para eu, né, colocar aqui na minha fala. Como e quando será feita a transferência de recursos financeiros disponíveis para as secretarias organizarem e realizarem as suas conferências? Na verdade, o organizador, né, das conferências são os fóruns. Conferência estadual é o fórum estadual, conferência municipal é o fórum municipal, uma coordenação estabelecida para isso. O Chagas mencionou na fala dele que há um financiamento parte do MEC, mas é uma ajuda, não é o recurso todo que se vai realizar a conferência, senão nós vamos diminuir muito o número de participantes. Esse recurso foi repassado para as universidades, elas são as gestoras dos recursos, mas quem decide como gastar esse recurso e em que são os fóruns de educação, no caso, os fóruns estaduais de educação. É preciso lembrar que é uma ajuda e que os governos, tanto municipal quanto estadual, precisam colocar a sua contrapartida para a realização das conferências.
É um desafio urgente e necessário para o dirigente contribuir na discussão dos temas defendidos pela Undime, bem como, gente, isso é preciso ter atenção, articular-se para viabilizar a representação como delegado na CONAI 2014. Na última conferência, o número de dirigentes delegados era muito pequeno. Convenhamos, né? Com todo o respeito, né, à CNTE, porque eu acredito que grande parte de nós aqui são trabalhadores da educação, nos representam. Mas uma coisa é ser professor, outra coisa é ser dirigente. Nem sempre defendemos as mesmas propostas. Muitas vezes a CNTE quer algo para ontem e nós sabemos que só vai ser depois de amanhã, porque o recurso não é possível. Então, se nós não estivermos na CONAI para fazermos as ponderações necessárias, votarmos juntos naquilo que nos une e que é para o bem da educação, e estarmos atentos para não aprovarmos coisas que depois nós não temos condição de fazer, é necessário que seja delegado. Lembrando, os gestores, eles disputam vaga junto com os gestores escolares e aqueles que trabalham nas secretarias. Não é fácil sair delegado, precisa articular desde já. Viabilizar a criação e ou adequação do Plano Municipal de Educação. E esta é a tarefa que decorre a partir da nossa Conferência Municipal. Lembrando que não tem Plano Nacional de Educação aprovado, não significa que não se pode iniciar os trabalhos de criar e ou adequar o Plano Municipal de Educação. Essa é a nossa fala. Muito obrigado. E aqui vai ser orientado como vamos tirar nossa foto. Obrigada, gente. Obrigada aos nossos painelistas aqui dessa mesa redonda sobre a CONAI 2014 e o PNE. Eu vou convidar a professora Cleusa para que ela possa conduzir o momento agora, tanto da leitura do posicionamento público em relação ao relatório do PNE no Senado Federal e também conduzir o momento do registro da nossa foto como mobilização. Receberam? Todos receberam? Levanta aí que eu quero ver. Então, vamos lá. Agora, a leitura do posicionamento, porque a gente está gravando tudo isso, depois vai ficar lá para o registro. Então, posicionamento público, PNE no Senado Federal. O texto precisa ser aprimorado, não desconstruído. Brasil, 13 de maio de 2013. Após 143 dias, o relator do Plano Nacional de Educação, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, senador José Pimentel, do PT do Ceará, apresentou seu novo relatório sobre a matéria, de 17 de dezembro de 2012 a 9 de maio de 2013. A educação pública aguardou ansiosamente pelo parecer, na esperança de ver serem mantidas conquistas importantes no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Adicionalmente, ansiava por aperfeiçoamentos do texto das metas 4, 7 e 19 e suas respectivas estratégias. No entanto, embora o relatório do senador Pimentel tenha melhorado na forma, em aspectos conceituais e práticos retrocede. A nova redação da meta 4, que trata principalmente da inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino, traz retrocesso conceitual. Ao ressalvar que a inclusão, em casos específicos atestados por laudo médico competente, validado pelos sistemas de ensino, se equivoca em dois aspectos. Em primeiro lugar, o direito à educação é um direito humano e constitucional. Não pode ser ressalvado em quaisquer hipóteses. Em segundo lugar, retoma um paradigma superado em todo o mundo, aquele que trata a deficiência como doença, correndo-se o risco da medicalização da educação. Diferente de todas as demais metas e tópicos do Plano Nacional de Educação, a melhor redação da meta 4 foi aquela proposta pelo Ministério da Educação. No texto original do plano, encaminhado em dezembro de 2010 ao Congresso Nacional. Tanto é assim
que as redações, tanto da meta como das estratégias, não receberam propostas de alteração por parte da sociedade civil. Portanto, e somente neste caso, é preciso retomar o texto original. Na meta 5, diferente do correto texto da Câmara dos Deputados, que serviu de referência ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, a proposta de Pimentel é trabalhar com a idade das crianças e não com o ano letivo, correspondente ao ciclo de alfabetização. O ideal é congregar ambos. A lei do Plano Nacional, no Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, bastante recente, determina a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade e ao final do 3º ano do ensino fundamental. É um tema polêmico, mas que vem sendo debatido desde 2003 no Brasil. A menção ao 3º ano é necessária, pois a gestão dos sistemas de ensino não se orienta pela idade dos alunos, e sim pelos anos e ciclos, contados dentro de um ciclo ou etapa da educação básica. Ademais daquilo que já foi estabelecido pelo recente programa do governo federal e negociado com os demais entes federados, trabalhadores da educação e pedagogos, Pimentel propôs uma nova meta, que ao final do PNE, todas as crianças até os 6 anos sejam alfabetizadas. Sem retomar importantes questões pedagógicas e cognitivas, adiantar desse modo uma meta intensamente negociada, provavelmente não terá significado prático. É melhor garantir a alfabetização plena aos 8 anos de idade e ao final do 3º ano do ensino fundamental, tal como já foi estudado e estabelecido pelo Programa Nacional, do que alfabetizar rápido e mal todas as crianças até os 6 anos de idade, inclusive correndo-se o risco de escolarizar a educação infantil. Na meta 11, das mais de 2,2 milhões de matrículas de educação profissional a serem criadas, segundo projeções do deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, relator do PNE na Câmara dos Deputados, foi determinado que metade delas, cerca de 1.100.000 matrículas, fosse de responsabilidade do poder público. Já na meta 12, também pelo texto da Câmara, e novamente conforme as estimativas do deputado paranaense, das quase 6 milhões de matrículas a serem criadas no ensino superior, 40% deveriam ser públicas, 2.400.000. Em nota, conforme informa matéria publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, o Ministério da Educação afirma que, com as medidas, o relatório de Pimentel protege programas vitais que promovam a inclusão, como Ciências Sem Fronteiras, Universidade para Todos, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Aqui cabe um parênteses, nenhum desses programas, nem campanha, nem as 200 entidades que compõem são contra. Na letra fria do texto, não é disso que se trata. Em ambas as metas 11 e 12, o texto do relator da CAI, do Senado Federal, substitui a expansão de vagas públicas, ainda que em número menor, por vagas gratuitas. Vejam a diferença. Ou seja, não apenas amplia iniciativas como ProUni e Pronatec, programas importantes, mas com características emergenciais e transitórias, mas compreende que toda a expansão de vagas se dará por eles, ou por iniciativas similares de parcerias público-privadas, ainda não discutidas, o que é ainda mais preocupante e temerário, haja vista que o PNE é um instrumento do Estado brasileiro, com abrangência superior e anterior ao mandato de governos. Em outras palavras,
especialmente o governo federal, mas também os governos subnacionais, serão desresponsabilizados de expandir a educação profissional e o ensino superior em estabelecimentos próprios, marcadamente aqueles que apresentam melhor qualidade e têm sido centrais ao desenvolvimento do país. Ao contrário, poderão ser promovidos programas de bolsa de estudo em estabelecimentos bem menos qualificados, o que é muito menos custoso, mas nada estratégico em termos econômicos. Em resumo, o Brasil precisa superar sua tradição de apenas expandir matrículas. É preciso incluir os jovens em cursos de educação profissional e superior que ofereçam educação de qualidade. A desresponsabilização do poder público nas metas 11 e 12 acarretou consequências ao texto da meta 20. Neste caso específico, a redação da Câmara dos Deputados respeitava corretamente o princípio do financiamento público para a escola pública. A partir das projeções discorridas acima e outras relativas à educação básica, por lógica, o conjunto do Estado brasileiro só pode e deve projetar demanda de custos sobre os estabelecimentos de sua responsabilidade ou sobre programas formalmente constituídos. Mas há outros problemas no que tange a sustentação financeira e gestão do Plano Nacional de Educação relativo ao mecanismo do CAC, como será visto mais à frente. Antes, e em primeiro lugar, no texto proposto pelo relator do Senado, foi extraída a meta intermediária, que determina que o investimento público em educação pública deveria alcançar o patamar equivalente a 7% do PIB até o 5º ano de vigência do PNE. Qualquer plano sério exige metas intermediárias, mas isso foi ignorado. Ademais, com essa mudança, a presidente Dilma Rousseff ou qualquer outro candidato que vença o pleito de 2014 ficará desresponsabilizado de ampliar o financiamento da educação pública, deixando todo o dispêndio de recursos para o seu sucessor. Ou seja, a meta mais debatida e estratégica do PNE, se for mantido o texto proposto por Pimentel, tende a ficar inviável. Seguindo a sequência do texto, para fazer jus às perigosas mudanças nas metas 11 e 12, o investimento público de 10% do PIB menciona apenas o termo educação, permitindo transferências de recursos públicos para estabelecimentos privados, sem qualquer delimitação sobre os programas a serem beneficiados, nem os necessários critérios de transitoriedade. Com isso, se prevalecer o texto de Pimentel, fica aberta a porta de saída de recursos públicos que, ao invés de fortalecer as escolas e universidades públicas, pode ser determinante para o seu enfraquecimento. Ainda no tocante à meta 20, o relator desobrigou o poder público, especialmente a União, de implantar o mecanismo do custo-aluno-qualidade. O texto da Câmara dos Deputados exigia a implementação do CAC após 2 anos de vigência do PNE. Já na redação de Pimentel, o texto apenas obriga o Ministério da Educação a definir o CAC inicial no mesmo prazo. Não se trata de uma mudança pequena, ao contrário, é muito grave. O CAC é a principal referência para se garantir boa gestão dos recursos do PNE. Criado em 2007 pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, este mecanismo determina quanto deve ser aplicado por aluno ao ano, para as escolas públicas garantirem, ao menos, um padrão mínimo de qualidade, conforme critérios determinados pela LDB, e considerando valores diferenciados para cada etapa da educação básica. É um instrumento tão sério e reconhecido pela comunidade educacional que, além de ser aprovado pelos delegados e delegadas da CONAI 2010 e constar no documento referência da CONAI 2014, foi incorporado e normatizado pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. No entanto, infelizmente, o parecer e a proposta de resolução que normatizam o CAC, por ora codificado
como parecer do Conselho Nacional de Educação 8/2010, aguarda homologação do MEC desde maio de 2010, ou seja, se encontra congelado no Ministério há 3 anos. Em outras palavras, gravemente, o texto de Pimentel, ao ignorar a séria falta de homologação por parte do MEC, concede ainda mais 2 anos para a pasta desconsiderar o trabalho realizado pela campanha. O voto dos milhões de participantes da CONAI 2010, além da própria deliberação da Câmara dos Deputados, onde o mecanismo foi amplamente debatido e apoiado. E o pior, não define qualquer prazo para a implementação desse importante instrumento. Mais uma vez, o poder público fica desresponsabilizado. E é aí que decorre um grave erro de lógica, pois a estratégia 20.8 diz que a União deverá complementar recursos aos estados e municípios que não alcançarem o valor do CAC. No entanto, não é possível haver complementação de recurso por meio de um mecanismo que sequer tem prazo para implementação. Assim, segundo o próprio texto do relator, a União ficará mais uma vez desresponsabilizada de cumprir sua obrigação constitucional determinada pelo artigo 211 de 88, de colaborar técnica e financeiramente com os demais entes federados de forma supletiva. Para piorar o quadro, infelizmente, diferente do ocorrido em outras metas e estratégias, não há no relatório qualquer justificativa para as alterações nos tópicos que tratam do CAC. A rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação espera que os senadores e senadoras, e especialmente o próprio relator da matéria, senador Pimentel, aprovem um texto de PNE capaz de confirmar e aperfeiçoar as conquistas estabelecidas na Câmara dos Deputados. É preciso que o texto do Senado amplie as conquistas com celeridade, e isso não será possível aprovando-se um texto incapaz de responsabilizar seriamente o Estado brasileiro por meio de mecanismos concretos e objetivos de fortalecimento da educação pública, que é a educação de todos e todas, para todos e todas. O Brasil precisa de um PNE para valer, e nós da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação vamos trabalhar incansavelmente por esse objetivo, cumprindo com o nosso papel mobilizador, articulador, analítico e propositivo, certos de que teremos uma boa interlocução com todos os senadores e todas as senadoras. É um PNE para valer, é um PNE que respeita as deliberações da CONAI 2010. Assinam o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação Educativa, Action Aid Brasil, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fundação Abrinq, Movimento Interfóruns de Educação Infantil, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e, por ordem alfabética, em último lugar, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.